a balança comercial brasileira fechou agosto com saldo positivo de 9 bilhões e 700 milhões de dólares entre as exportações e as importações. No ano, o saldo está positivo em mais de 63 bilhões de dólares. E os produtos do agro, as commodities agrícolas, têm uma grande participação nisso, não é mesmo? Boa tarde, boa noite, né, João Pedro Cuti Dias? Boa noite. Não é só os produtos in natura, você tem hoje uma participação expressiva na indústria de transformação. O produto que mais exportado da indústria de transformação chama-se açúcar. Aí você tem açúcar, tem carne bovina, tem carne de frango, tem carne de suína, tem celulose, tudo da onde? Do campo. A base é o campo do Brasil. Então o Brasil tem que todo dia agradecer a Deus e aos produtores rurais que fazem superávit. Poucos países do mundo chegam a ter um superávit comercial. Nós vamos chegar a 80 bilhões de dólares esse ano. De saldo? Saldo comercial. O Brasil tem e o mundo inteiro hoje depende do Brasil. Essa insegurança alimentar que se fala tanto no mundo, o Brasil é o grande responsável por amenizar o problema, amenizar. Porque hoje, se tu vê uma Índia, que é um exportador de alguns produtos, trancando as exportações, tributando para não exportar, para ficar para o mercado interno. Nós não, nós aumentamos 70 milhões de toneladas de grão, atendemos o mercado interno e atendemos também o nosso mercado interno brasileiro. Com um detalhe, a fonte não esgotou, tem possibilidade de aumentar, dobrar isso. Hoje, quando eu estava o canal cobriu um evento lá em Chapadão, sexta-feira, né? Já mostrei aqui a sua entrevista ao Adriano, muito boa. Então, lá na região, aquela região produzia, era toda área de pastagem nativa, pouca produtividade. Hoje, os caras tiram 60, 70 sacos por hectare de soja, 4.200 quilos de soja. Tiram 100, 120, 140 sacos de milho por hectare no mesmo ano. Então, qual é o país do mundo que consegue produzir esse volume de grãos num ano, 10, 11 toneladas por hectare? E aí a tendência é uma tendência de melhorar essa produtividade, porque ano após ano, o pessoal, melhores material genético, melhor programação, maior protocolo, ou seja, o Brasil vem investindo muito, o nosso produtor investe muito e por isso colhe bons resultados e o tempo tem ajudado também. Muito bom. Vamos ver o que o Brasil exportou de carne bovina no mês de agosto. Foram 23 dias úteis, 5 semanas. Na primeira coluna, MD é a média diária, mais de 8 mil toneladas. Como foram 23 dias, no acumulado deu 185.360 toneladas. Isso foi o que o Brasil exportou. E na comparação com a média de agosto do ano passado, 8,8% de queda. E vamos ver o preço, quanto é que está a tonelada de carne bovina exportada. No ano passado, em agosto, 6.132 dólares. E agora, em agosto, a tonelada, 4.510 dólares. Ou seja, ou menos 1.500 dólares, né? A tonelada, 1.500 dólares a menos em relação a um ano atrás, 26,4%, João Pedro. Você teve uma diminuição tanto na quantidade, mas principalmente no faturamento. Nós vimos exportando mais de 1 bilhão de dólares por mês, exportamos um pouco mais de 800 milhões de dólares. Então você vê, no caso, ainda não saíram as primeiras análises do que aconteceu no mês de agosto, mas tudo leva a crer que o chinês puxou o freio de mão. Você tem hoje a economia chinesa patinando em alguns aspectos, você tem um certo clima de preocupação dentro do mercado, você tem um número muito grande de jovens, né, na faixa de trabalho até os 27, 28 anos, que não estão conseguindo emprego, não estão com muita facilidade, e isso acaba impactando. Porque a turma jovem é a turma que mais come carne de bovina na China. E é o que mais come em fast food, em restaurante e tal. Então, parece que isso impactou nesse mês ainda. Nós vimos muito bem até agora, o mês de agosto não foi muito bom, não.
Muito bem, vamos ver o que o Brasil exportou das outras carnes, começando pela carne suína. Também teve uma queda em relação à média de agosto do ano passado, quase 6%. O Brasil exportou 100 mil toneladas em agosto, com média diária de 4.340 toneladas. E o frango segue muito bem, segue com quase 5% de alta, mais de 18 mil toneladas por dia, nos 23 dias úteis, 416.380 toneladas. Frango segue muito bem, João Pedro. O Brasil se consolida como grande exportador de carne de frango, né? Você tem a grande vantagem nossa é o modelo de produção que nós temos no Brasil. Grande parte dele é integração. Na integração você tem um nível alto de tecnologia em toda a cadeia. O integrador, ele dá assistência técnica, fornece o pinto, ração, tudo isso, e pega o frango 40, 42 dias depois para o abate. Então, esse é um modelo que poucos países do mundo têm. E nós usamos a melhor genética que tem, e o Brasil tem uma vantagem que os dois principais produtos que formam o preço do frango, que é o milho e o farelo de soja, nós temos um bom volume e principalmente uma boa qualidade. Nosso milho hoje, depois a gente vai mostrar as exportações, ele é muito disputado no mercado mundial. Quem importa esse milho nosso, o Japão e outros países, são aqueles países extremamente exigentes. Por quê? Por causa da qualidade desse milho. E esse milho, então, é o que nós usamos para a produção de frango no Brasil, e com isso você gera produtos de alta qualidade, com grande sanidade, e também um modelo de produção que é exemplar. Muito bem, vamos ver os grãos, começando pela soja. Ainda o nosso carro-chefe, mas parece que o milho ultrapassou a soja agora em agosto. Foram 372 mil toneladas, arredondando aqui, por dia. 8 milhões e meio de toneladas o Brasil exportou em agosto, nos 23 dias, e uma alta de 44%, João Pedro. Nós estamos chegando em mês de agosto, que era a época já começa a entrar a soja americana no mercado. Nós continuamos exportando volumes bastante altos. Hoje nós estamos com 83 milhões de toneladas já exportadas de janeiro até agosto. Possivelmente o Brasil chegue tranquilamente acima das 95, 97 milhões de toneladas. Nós continuamos, nós não exportamos mais até agora em função da questão logística. Trancou, os portos trancaram. Isso foi o que derrubou o preço da soja durante quase todo o primeiro semestre. Milho. Vamos ver se o milho em volume ultrapassou a soja. Foram 408.500 toneladas por dia, 9 milhões e 300, quase 9 milhões e 400 mil toneladas de milho, com alta de 26%. O milho também segue para ter uma média, um volume histórico, né, João Pedro? Nós vamos a 50 milhões de toneladas. A previsão até agora da ANEC é que o Brasil chega nos 50 milhões. Nós precisamos chegar a 50. Nós temos muito milho a céu aberto, especialmente em Mato Grosso, por falta de armazém, por falta de condições de armazenagem, e isso atrapalha. Grande parte desse milho deve estar sendo embarcado para os portos do norte do Brasil, Barcarena, Porto Itaqui, e o que se nota também, um fato positivo nesse mês de agosto, que tu somar a soja com o milho, nós estamos falando em 18 milhões de toneladas. Acho que o Brasil, eu não lembro do Brasil ter exportado um número tão alto num mês. Talvez a questão de tempo, choveu menos, tal, os portos operaram com maior facilidade e nós conseguimos exportar 18. Eu lembro que alguns anos atrás, sei lá, 8, 10 anos atrás, falava que o Brasil não podia exportar mais que 5, 6 milhões de toneladas. Hoje estamos falando em 18 milhões de toneladas. Por mês. Então, e somar 83 com 50, só de soja e milho dá 133 milhões. Isso mais ou menos, João Pedro, um pouquinho menos, da metade, significa metade do que o Brasil produzia de grãos 50 anos atrás. Produção total de grãos, o dobro do que hoje o Brasil exportou em agosto. E é bom sempre lembrar, Zé, né, que 96 é um marco divisor. Quando você olha todas as estatísticas, quando chega em 96, a partir daí o Brasil começa a disparar. Qual é a questão? Lei Candir? Lei Candir. Questão tributária.
O que aconteceu na Argentina, que inviabilizou o produtor argentino, foi o imposto na exportação. Você não consegue transferir esse custo no mercado. O mercado paga o mercado mundial, é o que está ocorrendo no mercado mundial. O governo vai lá e tira 20%, 25%, o que acontece? A Argentina desestimula. Não, ela está estagnada. Eu nem comparo com a produção do ano passado, que foi desse ano, desculpa, que foi um ano de seca, mas se voltar para trás, a Argentina está patinando entre 40 e 45 milhões de toneladas. O Brasil produzia o que a Argentina produzia isso, como tu falou, há 20 e poucos anos atrás. Hoje nós estamos falando de 320 milhões de toneladas. A Lei Candir foi fundamental. E isso é importante, o senhor e a senhora que estão nos assistindo, lembrar os parlamentares da sua região que se o Brasil cresceu, uma das razões foi a questão da Lei Candir, porque impostos, não é difícil você exportar imposto, ainda mais num país como o nosso, que tem um custo Brasil tão elevado, dificuldade logística, dificuldade nos portos, uma série de coisas que oneram o nosso produto. Então, se botar tributos, como fez a Argentina, é a receita do fracasso. Tem outro assunto aqui para o João Pedro. O Ministério da Agricultura enviou na última quinta-feira uma lista reduzida de frigoríficos que estão aptos a serem habilitados pelos chineses para exportar carnes àquele país. Essa lista chegou a mais de 70 plantas que o Brasil, o Ministério da Agricultura elaborou, e os chineses pediram uma redução, alegando ser mais fácil a habilitação das plantas com uma lista reduzida. Essa lista que nós vamos mostrar agora foi assinada pela diretora do DIPOA, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, a Juliana Sati Becker de Carvalho Chino. Vamos dar uma olhada nessa lista. E foram 20 plantas candidatas a serem habilitadas pelos chineses para exportar carne. Veja só, vocês conhecem algumas aí, né? Com toda certeza, né, João Pedro? A gente estava pedindo uma mudança, né? Mas não. JBS teve 5 plantas de carne bovina habilitadas, Minerva, 5 plantas de carne bovina também, Silva Indústria e Comércio, uma planta de carne bovina, Better Beef, carne bovina, Vale Grande, também uma planta de carne bovina, Marfrig, uma planta de carne bovina, Distribui, também uma, Tavares Silva, também uma. Carne suína, uma planta do Frigo Estrela, candidato a ser habilitado pelos chineses, BRF, 2 plantas de aves, também candidato a ser habilitado, já tem outras também, mas nessa lista agora tem 2 plantas candidatas. E Avivar Alimentos, uma planta candidata a exportar, planta processadora de carne de aves. Eu não sei qual é o critério que o Ministério adotou para fazer isso, mas eu acho que o ministro disse que seria por ordem de chegada, de formação dessa lista. Bom, eu acho que teria que, além dessa questão, teria que haver uma menor distribuição disso entre os players do mercado. Se você tem 2 redes de frigoríficos, como Minerva e como o JBS, que levam 10 de um total de 16, eles levam mais de 60% das vagas, vamos falar assim, que se porventura foram homologadas pelos chineses. Então, os demais ficam com 40%, o que é muito pouco. A cadeia já é uma cadeia desequilibrada. Hoje nós temos praticamente 2 grandes redes numa ponta, no abate, 200 mil pecuaristas no meio e 6 a 8 grandes redes varejistas na outra ponta. Então, eu acho que... Outra coisa, um outro fator que deveria pesar na avaliação do mapa era a proposta desses frigoríficos. Olha, porque um frigorífico não é só que eu vou habilitar para exportar para a China, mas ele tem que montar uma cadeia de fornecedores que produzam animais padrão China de janeiro a dezembro. Porque os chineses compram de janeiro a dezembro. Um mês compra um pouco mais, outro mês um pouco menos, mas compram de janeiro a dezembro. Então o frigorífico teria que teria que ter condições de organizar uma cadeia de fornecedores e remunerar, que pelo menos deixasse uma margem positiva para esses fornecedores deles,
para que eles pudessem ter animais em boas qualidades, em boas condições, de janeiro a dezembro. Não sei se isso é levado em conta, mas deveria ser levado em conta. Pelo visto, pela pressão agora de preços da arroba, parece que não, João Pedro. Conversei hoje, entrevistei aqui no programa mais cedo, o Iago Travagini da Agrifato. Segundo ele, a margem do frigorífico, ou seja, entre o que o frigorífico paga pela arroba do boi gordo e o que ele recebe vendendo carne para o atacado, dá essa margem, ela nunca esteve tão elevada, 15%, disse a Agrifato. Então, não sei. Para o produtor que perde 10, né? Eu não sei qual a razão de uma pressão tão forte, essa exercida pela indústria frigorífica que nós temos em todas as regiões brasileiras, João Pedro. E era importante também que esses frigoríficos médios que estão aí, sem ser os dois grandes aí, os dois gigantes do setor, eles fizessem joint ventures, associações com distribuidores lá na China e pudesse sair a carne pronta daqui do Brasil, já empacotada em mandarim, e criasse uma marca. Nós precisamos ter marca, nós não podemos, temos que sair desse só a fornecer commodity, a carne bovina. Tudo bem, mas a carne bovina de Mato Grosso, como aqui no Mato Grosso do Sul tem a carne do Pantanal, você tem que se criar uma marca, criar uma característica dessa carne. O consumidor chinês no futuro vai procurar essa carne quando for no mercado, vai dar uma preferência por essa carne quando for no mercado. Não, hoje chega lá, a nossa carne, a que mais importa, é a carne brasileira, mas ainda não tem o mesmo status que tem a carne americana e a carne australiana, que os caras consideram uma carne stick, para fazer filé, para vender em restaurante. A nossa mais é ser produzida em hambúrguer, carne industrial. E outra parte da entrevista com o Iago, hoje, da Agrifato, é de que na última sexta-feira, o mercado futuro do boi gordo, o contrato para outubro e para dezembro, esses dois contratos fecharam em alta. Perguntei se seria uma sinalização de, quem sabe, uma reversão, ou pelo menos um freio nessa pressão de baixa. Ele disse que sim, que os contratos, pelo menos até a hora que nós havíamos conversado, tinham uma alta também nesta segunda-feira. Pode ser um sinal, João Pedro? Precisa ser um sinal, não é só isso, acho que precisa ser um sinal. Porque Mato Grosso, a oferta de boi a 175, 180 não cobre os custos de quem está com o animal alimentar, no confinamento, não cobre. Se você puxar para trás o que custou aquele animal magro até chegar nas 14 arroba e o que ele custou para chegar das 14 às 20, não fecha a conta. O prejuízo é grande para o confinador. E outra coisa, o setor tem que pensar não numa safra, tem que pensar num trabalho que estimule o pecuarista a permanecer, a continuar investindo como ele investiu. Para ter no ano que vem, né? Lógico. Quando for necessário. Então, agora, os caras matar o fornecedor deles é um negócio meio complicado, né? Então, eu acho que a cadeia teria que... Pouco inteligente. E outra coisa, você tem que procurar novos mercados também. Não é que quer dizer que a China... Não, tudo bem, a China vai continuar comprando 45%, 50%, mas vamos procurar mercado japonês, mercado coreano. Esses mercados compram carne dos Estados Unidos, que lá custa $96, 96, 97 a arroba. Nós aqui custa menos de 38, no Mato Grosso custa menos de 38 a arroba.